Sport. Bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Dá moral ao canal, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. É isso aí, torcedor. Eu vou contar aqui a questão de Juba. Aqui eu vou falar sobre a questão de Juba, né? Juba tinha 10 jogos, né? Era quando o diretor do esporte se pronunciou e quando o esporte, a direção, decidiu rejeitar os 4 milhões da proposta do Bahia, né? Foi o ultimato do Bahia e foi também o ultimato do esporte, da direção, em não querer conversa. Segundo a direção do esporte, os 10 jogos eram mais equivalentes Juba jogando pelo esporte, até porque o João Peglot estava com punição, que era o que seria substituto de Juba na esquerda, em tese, então rejeitou os 4 milhões. Mas agora sendo que o esporte levou um revés nisso aí. Levou primeiro que a CBF, destrinchando as datas e os jogos, os dias dos jogos, a CBF tirou um jogo desse, ficou 9, o Botafogo de São Paulo. O Juba ia jogar, em tese, nesse jogo. Aí esse jogo não é mais em agosto, né? Seria lá 27 de agosto, foi para o dia 28 de agosto, ou 27, até porque o esporte ia ficar com um calendário bem espremido nesse jogo aí, né? Entre o Guarani, eu acho que é contra o Guarani Ituano e o Botafogo de São Paulo. Aí, esse jogo do Botafogo de São Paulo, a CBF colocou para setembro, dia 3 de setembro. Então, Juba já não tem mais contrato com o esporte. Tem contrato com Bahia, com o Grupo City, Bahia City. Então, dito isso, o que acontece? Sendo que ele tem 3 jogos, restam 3 jogos. Esse agora, contra o Tombense, fora, 9h30. Depois fora, contra o Guarani, e depois aqui contra o Ituano, dia 28 de agosto, o último, seria em tese, seria o último jogo de Juba, né? Na teoria. Mas o que acontece? Sendo que Juba tem 2 cartões amarelos. Além de um jogo que a CBF botou para ampliar, afastar, dar mais espaço dos jogos no calendário, botou para o jogo do Botafogo de São Paulo para setembro, a Juba perdeu. Ainda se Juba receber um cartão amarelo no jogo contra a Tombense, ele não vai jogar contra o Guarani, porque ele vai estar com 3 cartões amarelos. E se ele receber um cartão amarelo no jogo contra o Guarani, ele não joga o último contra o Ituano, que seria a sua despedida. Então, o que acontece? Dito isso, torcedor, então ele até poderia, se ele recebesse contra o Guarani, porque um jogo da Série B é corrido, pô. Tanto o atacante, tanto a defesa entra chegando e pode ser amarelada, e ele também às vezes volta para marcar. É isso que a diretoria disse, que ele era importante no esquema tático. Ou então ele pode também receber um cartão amarelo, porque o cara pode entrar duro nele e ele reclamar lá e o juiz amarelar. A pressão está um pouco alta, está 22-14. E a Série B é intensa. Às vezes não tem como o cara não receber o amarelo. É intensa, é jogos intensos, é jogos menos espaço, menos técnico e mais corpo a corpo. Então, e o cara não pode botar corpo molando, não perde o jogo. Então aquela situação dele ali, aquela função dele fica inativa. Mandou Pix aí, em dólares. Lá no Uruguai é dólares. No Uruguai não tem Pix. Então, o cara tem que se dar o máximo na Série D fisicamente. Então, a probabilidade dele de jogar dos 10, jogar só 8, né, que seria os 4 milhões. Então, fica nessa hipótese. Será que o esporte fez uma grande jogada ou será que o esporte não fez uma grande jogada? Ou como o João Peglot falou na coletiva, o esporte é uma instituição gigante, não tem um jogador só não. Não tem nem Love, nem Juba, nem Jorginho, não. O esporte tem vários jogadores. Não tem só o Sabino, só o Thierry, não. O esporte é um elenco, uma instituição forte, não só depende de um jogador. Foi isso que o João Peglot falou, que foi importante. E eu quero que você escreva aí, torcedor, o que você acha. Tá bem? Anota, papai. Tá, né? Vamos, mais 3. Vamos no G4, papai. Caminho certo, vamos. Vamos. Anota. Fez o primeiro gol do manto novo. Logo tinha que inaugurar, né? É o Leão. Tá